iniciando a gravação da revisão do primeiro módulo de modelos econômicos aplicados à realidade virtual. Sim, é um nome muito longo. Vamos seguir aqui para a revisão, né? Tem revisão do tema 1, tema 2, tema 3. Vamos começar pelo tema 1. Bom, não vai fechar em a câmera porque vai abrir o slide, mas eu estou aqui. Vou pôr minha meia enquanto isso, hein? Vocês estão. Só confirmam para mim, pessoal. Tá aparecendo a tela cheia para vocês. Vocês Sim, conseguem impacto ler? da tecnologia nos modelos econômicos. Então vamos lá. Impacto da tecnologia nos modelos econômicos, tá? A projeção para a realidade virtual, realidade aumentada também, para os próximos anos. Bom, vai iniciar falando sobre realidade virtual, realidade aumentada, que é coisas assim que a gente já viu, né? Mas na realidade virtual, o usuário ele passa a viver experiências de um ambiente virtual, como usar um óculos e ver outros conteúdos. E na aumentada é aquela Ainda integração, né? Do real para o virtual. Essas partes eu vou passar mais rápido, pessoal, porque é conteúdo que a gente já viu, tá? Pressupõe que todo mundo já entenda, já tem a noção, mas se alguém tiver alguma dúvida, tá só falar aí que a gente discute o assunto. Bom, aí espera-se que essas tecnologias, né, tragam oportunidades em indústrias como entretenimento, saúde, educação e marketing. Bom, aí tem uma perspectiva que ele deu, que nos próximos de 5 a 10 anos vai haver um uso generalizado, né, de dispositivo de realidade virtual e realidade aumentada, permitindo o desenvolvimento de aplicação, empresas e novos empregos, no caso. Bom, aí tem uma projeção, aí vai falar de alguns setores que vão ser impactados por essas tecnologias, né? Bom, a área de games ela já está em uso há muito mais tempo, com jogos, por exemplo, em primeira pessoa, que o jogador ele tem a sensação que está dentro da tela. Primeira pessoa é aqueles jogos, por exemplo, de tiro que você só vê a arma na mão do seu personagem. Você sente que é como se você estivesse segurando a arma. Bom, no entretenimento esportivo também surgiu parceria entre meios de comunicação e os provedores de tecnologia, como a Turner Sports e a Intel, para oferecer jogos da NBA ao vivo em realidade virtual. Aí vou falar um pouquinho sobre armazenamento de dados virtuais nessa realidade virtual. Aí outro tema que o professor falou foi sobre armazenamento de dados, que cresceu gradativamente, disponibilizando o compartilhamento de conteúdos, né, de realidade virtual pelos próprios usuários, seja de fotos ou vídeos, por conta desse fácil acesso a câmeras de 360 graus. Aí dou o exemplo aqui da GoPro, né, que é a câmera que faz essas imagens de 360 graus. Nos próximos anos, né, isso da data que o professor fez a matéria, então a gente já está meio que no futuro, espera-se experiências mais imersivas, como festa, já tem, né, em mundos virtuais, shows, como o show da Ariana Grande no Fortnite teve, entre outros shows. E vamos lá. A gente tem a questão 1, tá? Considerando os avanços tecnológicos recentes na realidade virtual e na realidade aumentada, é para indicar qual dessas tecnologias deve prevalecer nos próximos 10 anos. Bom, a resposta é que as realidades virtual e aumentada terão aplicações independentes ou combinadas, sendo possível uma transição entre as duas, permitindo o usuário interagir tanto com o mundo real quanto o virtual. Então eu te pergunto uma coisa e a resposta é outra completamente diferente. Não preciso dizer o porquê, né? Essa pergunta não faz sentido, mas vamos seguir. A não ser que faça para vocês. É porque, pelo menos para mim, não faz sentido. Perguntar uma coisa e na resposta não ser. Até porque a pergunta não faz sentido, né? Porque é óbvio que as duas vão prevalecer. Enfim. Aí vamos falar um pouco Mas, ô Ramon, eu também tive algumas dúvidas em algumas questões. Eu acho que vale a gente colocar lá no negócio de dúvidas lá, sabia? Pode Eu ser. não tô Essa conseguindo questão enxergar aqui, essas coisas. ela Ah, não não, faz agora foi. sentido, para falar a verdade, né? Qual das tecnologias vai prevalecer nos próximos 10 anos? Tanto a realidade virtual quanto a aumentada, ela vai continuar existindo. Não tem como tirar uma e Aham. permanecer só na outra. E mesmo que fosse, não tem nenhuma resposta clara sobre isso. A resposta que é Não, correta é. não fala isso. Não fala qual das duas. Fala que as duas vão prevalecer. Então, assim, é uma pergunta sem lógica, né?
pelo menos no meu ver, né? Uhum. Mas vamos lá, mas é uma coisa assim que a gente poderia colocar no fórum de dúvidas com toda certeza. Isso aqui foi claramente mal elaborado, tá? Aí vamos lá, aplicação da realidade virtual nas indústrias. Além do entretenimento, vão ser aplicadas em diversas áreas, né? Tanto a virtual e aumentada. Aí tem o exemplo de marketing, vendas e arquitetura. Bom, a partir da utilização de óculos para imersão, trazendo elementos do mundo virtual para sua própria casa, é uma nova forma das empresas conectarem, né, seus clientes aos seus produtos, como vendas de edifícios, carros que ainda não foram construídos e produzidos. Bom, a realidade virtual alinhada no conhecimento. Nas escolas e faculdades, os alunos eles podem participar de ambientes de realidade virtual, como visitar o Oceano Ártico, deserto do Saara, com interação, né? Além de aulas práticas de um simulador de voo, por exemplo, entrei lá pilotos, né? A exploração de atlas anatômicos em 3D, não faço a menor ideia do que seria isso. Treinamentos e planejamento de cirurgia, a gente já viu que faz muito uso de realidade virtual para isso, principalmente para treinar médicos. E pessoas que vão auxiliar, né, em questão de cirurgia, é muito ótimo para treinar. Bom, bom, vamos seguir aqui a implementação da realidade virtual e seus desafios. Bom, o uso imersivo da realidade virtual ela provoca um problema no cérebro da pessoa, né? Que a pessoa ela busca manter a racionalidade e a conexão com o mundo real, enquanto está no mundo virtual. Nesse caso, a aumentada ela se sobressai porque ela combina o real com o virtual, sendo um uso muito mais intuitivo do cérebro, né? Esforços de indústrias e universidades direcionam tal dificuldade aos esforços quanto ao uso dos dispositivos, como óculos e capacetes, diminuindo a distância entre o mundo real e o virtual, o que se limita ao uso da tecnologia e sua velocidade, entre o tempo e o sensor de detecção de movimento, resultando em imagens exibidas pelo software. A ponte é uma indústria que deve ser menos influenciada pela realidade virtual, a indústria da pecuária, que vai ser menos influenciada, segunda questão. Não sei se alguém tem algo a declarar sobre. Bom, Eu acho que isso daí não é verdade. que vai Eu ser acho que menos influenciada? porque o agro, no Brasil, por exemplo, a maior revolução dessa parte tecnológica e digital está no campo. As colheitas, as colheitadeiras, tudo automatizada, digital, os Uhum. controles, toda a Embrapa desenvolvendo projetos para digitalizar o campo. Eu Sim, acho bem mas isso. eu acho que em questão de realidade virtual, ou seja, um mundo virtual, que você vai ter que utilizar óculos e outras coisas, eu concordo com essa questão. Acho que dessas opções, tá? Não estou falando que não vai ter influência. Eu não sei, Mas cara. eu acho que tem uma influência menor do que essas opções. Por exemplo, esporte, entretenimento de família e questão de ecoturismo, né? Eu acho que eles têm uma Ó, influência maior. Vão ter, pelo menos. vê só que eu vou falar uma coisa para você. Você Uhum. tem um campo, Certo? a fazenda é tão grande que você não consegue saber aonde cai mais água, onde irrigar mais ou menos. Certo. O que você faz? Você digitaliza toda essa sua plantação, você passa um drone, ele vai ser sensível às áreas que precisam de mais água, ele vai te indicar isso, e aí, através da realidade virtual, você vai saber aonde vai crescer mais ou menos. O que difere isso, por exemplo, do esporte? Você entendeu, o Uhum. Ramon? É tudo uma questão de ponto de vista. Sim. Assim, Sim. eu acho errado, mas se, Eu por não exemplo, acho errado pela forma que foi colocado, entendeu? claro, Questão sempre de pela menor forma, influência. porque onde tem mais dinheiro é o campo. Nesse ponto realmente você está correto. Estão consumindo tratores aí gigantes aí de milhões, por que não Sim. vão automatizar o campo e fazer tudo com realidade aumentada ou virtual para saber? Eu concordo com você, Walter. Eu até, inclusive, lembrei, eu não assisto essa novela não, mas às vezes eu vejo passar aí a propaganda, já mostra nessa própria novela, não é a virtual, eu acho que, não, é uma realidade virtual, porque já coloca, já equipara
já coloca equipamento nos tratores, já mostra qual que é a velocidade, aonde, não sei o que, de coleta de soja. Eu acho que tem muito mais mercado para ampliar na pecuária do que, eu não sei, eu errei essa questão também. Mas Eu acho que foi feito para errar mesmo, entendeu? Porque pode ser, pode ser. Mas vamos lá. Sim, sim, sim. Na hora de responder, eu botei ecoturismo, porque eu achei que pecuária também tinha uma influência, mas depende do jeito que você avalia, também a gente tem que buscar entender o que eles queriam dizer realmente com isso, porque O ecoturismo vai ser não grande fácil. porque é como ele fala lá. Ele Uhum, fala o seguinte: você vai conseguir mostrar as áreas de visitação de um sim, parque, de um deserto. Então tem isso. sim, sim, Mas realmente tem. é para atrair o turismo, evidente. Mas eu duvido que seja maior que a pecuária. A pecuária hoje é a maior indústria do mundo, para qualquer coisa. Eu É, também acho que ecoturismo não é maior pecuária, não, mas é aquilo. bom, Eles botou isso aí. Vamos lá. Metaverso, um novo mundo virtual, tá? Aí vamos lá, pessoal. É todo aquele papo do livro do Snow Crash. Vocês estão cansados de ver essa parte, tá? Eu só vou passar o texto aqui, ó. Mas é aquilo. Coisa que a gente já viu. Questão 3, chegamos, questão 3. Selecione a alternativa que não se adequa à definição de um metaverso. A definição para o metaverso. Permitir viagens interplanetárias e o povoamento de Marte em 2 décadas. Realmente não se adequa ao metaverso. É meio óbvio, mas tá. é, Metaverso e sua identidade virtual. Bom, metaverso, de acordo com o Second Life, Edmei ia adorar isso aqui, mas tá, já não tá. Deve estar cansado. Existe há 19 anos, com diferentes níveis de profundidade e interação. O tema ganhou tamanha importância devido ao avanço tecnológico do processamento de imagens, conectividade e novo dispositivo de conexão, ou seja, a realidade aumentada. Em contrapartida, nota-se como gatilho que a nova geração já nasce interagindo online, porém com pouco ou nenhuma resistência ao virtual. Aí temos o anonimato virtual, né? Aqui ele explica a definição de avatares, que a pessoa geralmente não precisa se identificar, com exceção de streamers, né? A pessoa realmente mostra sua imagem e tal, ou se identifica utilizando o avatar. Bom, aí vamos falar um pouquinho da identidade digital. Essas partes eu tô passando mais rápido, pessoal, porque é coisa que a gente meio que já viu, tá? Bom, como os vimos, né? O uso do metaverso no cotidiano das pessoas vai ter consequências expressivas na sua vida. A resposta disso deve ser o aprimoramento de controle de proteção a fim de lidar com ameaças que surgirão desse novo mundo. Por exemplo, seu anonimato, seguindo padrões estabelecidos para a criação de identidades digitais, com o motivo que com o objetivo que a mesma possa ser utilizada como credenciais para acessar diferentes metaversos, preservando suas autorizações e pertences virtuais. Aí vai um pouquinho de inteligência artificial. Ela vai ser o alicerce, tá, do metaverso, que vai ajudar a desenvolver ambientes que os humanos vão se sentir confortáveis em espaços virtuais, ou profissões como segurança cibernética e modelagem de linguagem. Questão 4. O que você entende como identidade virtual? Vamos lá. Será uma forma de assegurar a segurança das pessoas por permitir a identificação das pessoas que estão no metaverso, independentemente de qual seja. Tá? Vamos lá. Revoluções que mudaram o mundo. Quando voltamos no tempo, com o surgimento do Big Data, nos anos de 1990, temos como seu maior exemplo o representante Capital One. Partindo para a atualidade, temos a maior revolução no setor de smartphones com a Apple e a Samsung, revolução no setor de hospedagem com o Airbnb, setor de transporte coletivo Uber e diversos setores foram afetados por essa revolução. Questão 5. Quando ocorreu a primeira onda de Big Data, ó, os microprocessadores, tá a resposta, evoluíram significativamente nos anos 90, né? E com isso, o processamento de dados ficou ao alcance de praticamente todos, inclusive por microcomputadores. Inteligência artificial. Aí eu estava falando um pouco sobre a Netflix versus a IA. Para a Netflix, os dados de acesso dos seus usuários são informações relevantes e são processados por algoritmos de inteligência artificial. Inovação. Todos os sistemas abordados levam a inovação, compreendem-se em 2 formatos. Tá? Radical ou disruptivo. Parâmetro da inovação.
Radical, provoca impacto do mercado, estimula reações de admiração, mas também de espanto. Disruptiva é inovação que provoca a substituição do antigo pelo novo. Cria a obsolência daquilo que já existia. Aí tem os tipos de inteligência artificial, tá? No modelo traditional, temos, por exemplo, a Capital One, que é uma pessoa que cria um modelo estatístico que roda dentro de um algoritmo que resulta na sua pontuação. O próximo modelo corresponde ao Traditional Machine Learning. O exemplo é a Netflix, um programador responsável por aprimorar o algoritmo de tempos em tempos. E por fim, é o Deep Learning, representado pela Tesla, a terceira geração de inteligência artificial. Ele se atualiza sozinho, sem a necessidade de um programador. Qual a principal característica, a questão 6, qual é a principal característica da inteligência artificial considerada de terceira fase? Aqui é usada em 2022 por empresas como a Tesla. Bom, sua característica é capaz de aprender sozinha, sem a necessidade de interação humana para que consiga se aprimorar, desde que seja um ambiente validado antes por esses seres humanos. Sistema financeiro versus realidade virtual. Aqui ele já fala um pouco mais sobre esses modelos econômicos. Conexão de agentes econômicos. Os agentes econômicos são representados por governo federal, que gira a economia do país, investindo gastos públicos, os quais são regularizados por fiscalização e distribuídos por empresas compostas por indivíduos. Sistema financeiro, formado por superavitários, que são agentes econômicos que emprestam dinheiro, entre aspas, enquanto os deficitários são quem precisa do dinheiro. Por exemplo, para abrir uma empresa, os bancos são os intermediários financeiros, recebendo os lucros das operações entre superavitários e deficitários. Mercado de capitais, a desintermediação bancária, representada pela comunicação entre o superavitário e o deficitário e os prestadores de serviço, por exemplo, a Bolsa de Valores. Tem como vantagem a divisão de ganho de qualquer negociação realizada. Gente, esse assunto é chato, tá? Mas é isso aí mesmo, porque infelizmente essa parte que não tem como pular muito não. Deixa eu só... Mas se cair isso é fácil. Pelo menos a gente já tem essas partes. Isso é comum na nossa vida. Uhum. Aí, entendendo de mercado financeiro, então, a telazinha aqui. Bom, questão 1. Como o sistema financeiro nacional entende-se um conjunto de instituições e instrumentos financeiros que permite e viabiliza a relação entre agentes superavitários, né, os poupadores, e os deficitários, os tomadores. Tá? Nosso caso. Exato. Nascimento dos reguladores, operadores financeiros. Você vê como é que é a questão? Uhum. Ele responde a pergunta que está mal formulada, aí ele responde, depois ele vai explicar o que é nascimento dos reguladores. Uhum. Isso tinha que estar antes. Não mas faz vamos muita lá. lógica, né? Mas... Vamos lá. Temos operadores financeiros que intermediam a relação entre superavitários e deficitários, como visto anteriormente. Alguns problemas surgiram ao longo do tempo. De acordo com a necessidade de mercado, por exemplo, como o volume gigantesco de dinheiro em circulação, as taxas de juros abusivas, a velocidade lenta de circulação da moeda, a diferença entre os prazos de recursos captados e emprestados e fraudes. Vamos lá. Aqui tem o cérebro do sistema de regulação brasileiro, já explicando. A hierarquia normativa e competências do Banco Central. Mais explicando também. Bom, responsável por estabelecer medidas de prevenção ou correção de desequilíbrios econômicos. A CMN. Não lembre o que é a sigla, tá? Quem lembrar aí, por favor, fale. Política monetária atual. Fluxo para moeda circular na economia. Conselho Monetário Nacional. Obrigado. Conselho Monetário Nacional. CMN, tá? Conselho Monetário Nacional. Vamos lá. Fluxo para moeda circular na economia. Nós temos uma quantidade definida pela CMN, que é permitida de moedas que circulam atualmente na economia. O Banco Central recebe, entre aspas, esse limite permitido e vai utilizando, graduando de acordo com
o aquecimento, entre aspas, da economia. A Casa da Moeda, por sua vez, imprime o nosso dinheiro. O SPB executa todos os comandos. Política monetária atual, tá? Instrumentos clássicos de política monetária. Mais explicando. Questão 3. Dentre os instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central, qual das opções abaixo não faz parte? Desconto comercial, não faz parte. Comissão de valores mobiliários. Volta lá um pouquinho que eu me perdi na pergunta. Dentre os instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central, qual dessas opções abaixo não faz parte? Aí tem taxa Selic, desconto comercial, taxa de redesconto e compulsório. Tá? A resposta que é o desconto comercial, que não faz parte desses instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central. Aí tem a Comissão de Valores Mobiliários, tá? CVM, Comissão de Valores Mobiliários. São valores mobiliários regulamentados pela CVM. Ações e opções de ações. É a resposta. Comissão de Valores Mobiliários regulamentados pela CVM. Jesus. Processo de regulação da CVM. O processo tem início com trabalho de normatização. Prossegue na fiscalização e no acompanhamento das atividades dos participantes do mercado, resultando quando dá a constatação de irregularidades, na punição dos responsáveis pelas práticas irregulares ou ilegais. De acordo com o artigo 4º, número 4, exerce as atribuições previstas na lei. É o fluxo por meio qual as normas são criadas e fiscalizadas, punindo de acordo com ilegalidade. Fonte, aí tá a lei aqui, lei número 6.385, de 7 de dezembro de 76. Instrução normativa. Os principais atos normativos emitidos pela CVM são resoluções, deliberações, pareceres, notas explicativas, punições pela CVM. De acordo com os principais atos normativos emitidos pela CVM, as punições ocorrem da seguinte maneira: advertência, suspensão ou cassação de registro ou autorização, inabilitação, proibição e multa. Nos casos de reincidência, será aplicada alternativamente multa até o triplo dos valores demonstrados na aula ao vivo, termo de compromisso e acordo de leniência. Seria no modelo de delação premiada na esfera administrativa. Vamos lá. É atribuído à CVM evitar e coibir fraudes no mercado de títulos e valores imobiliários. É a resposta. Aí tem o SUSEP e Previc. Mais um aqui. Atribuições da SUSEP. O SUSEP, entende? São consideradas atribuições: zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados, zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o seu mercado, prover o serviço de secretaria executiva do CNSP, fiscalizar, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, a constituição, organização, funcionamento e operação das seguradoras de capitalização, entidades de previdência privada aberta e resseguradoras. Deus, eu não escolhi estudar direito, mas parece que eu estou numa aula de direito. Mas é economia. Não. Aí tem a Previc, né? Mostrando a menorzinha. Questão 6. O cliente que adquire um plano de previdência aberto pode recorrer a qual autarquia reguladora? A SUSEP. Veículo de investimento no metaverso. Você vê tudo que ele falou lá, a SUSEP é só guardar que é ela que controla os seguros. Sim. Se ele falar só isso, não precisa falar mais nada. Entendeu? Mas tá ele tudo... gastou uns 3 slides para... meu Deus do céu. Colocou um monte de sigla lá, aí a gente morre, né? Não, é tanta sigla que Jesus Cristo, ó. É complicado.
Vamos lá, veículo de investimento no metaverso. O principal veículo de investimento em projetos direcionados ao metaverso possivelmente serão os fundos de investimento, por permitir a composição de uma carteira de investimentos em diferentes modalidades, seja de ações ou renda fixa. Normalmente, os fundos de investimento direcionados ao metaverso exibem carteiras compostas por ações de empresas que se relacionam ao tema. Fonte Gerald Jason The Rare Book, aí tá a fontezinha, que eu não vou ler tudo, mas aí. Fundo de investimento, representado por um condomínio de investidores que, de alguma maneira, estão juntos em um propósito de investir. Contratam um administrador para fazer a gestão, distribuir as cotas e atrair investidores nesse fundo de investimento. Primeira questão: fundo de investimento é um condomínio de pessoas que possuem objetivos comuns de investimento. Isso é um fundo de investimento. Investir em cotas de fundos de investimento. Tá? Como é calculada a cota? Mostrando aqui na imagem. Patrimônio líquido igual ativos mais receitas menos despesa. O valor da cota, ele é o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Vamos lá. Quando o investidor aplica dinheiro em um fundo de investimento, ele torna-se cotista do fundo. Aplicação e resgate de cotas. Imagem mais avançada. Aí eu tenho um pedido de resgate, né? Fundo de investimento, aí ocorre o pedido de resgate, a conversão e o pagamento do resgate para o investidor. Questão 3. O prazo máximo para pagamento de cotas resgatadas pelo investidor em um fundo de investimento não poderá ultrapassar 5 dias a contar da data de conversão das cotas. Prestadores de serviços de um fundo de investimento. Os principais prestadores são o administrador, o gestor, o distribuidor, o custodiante e o auditor. Conforme o ICVM 555, em seu artigo 78, a administração do fundo compreende o conjunto de serviços relacionados direto ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo, que podem ser prestados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele contratados, por escrito em nome do fundo. Como firma, os prestadores de serviço eles exercem um papel importante, tá? O professor, no vídeo desse slide aqui, ele falou sobre o administrador. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as responsabilidades e obrigações dele. Administrador administrando um fundo de investimento. Administrador, representante legal do fundo, identificado no regulamento do fundo. Compete a ele efetuar contratações dos prestadores de serviços, inclusive do gestor, além de ter poderes para praticar todos os atos necessários ao funcionamento do fundo de investimento, sendo responsável pela constituição do fundo. Vamos lá. Aí as responsabilidades dele: calcular e divulgar a cota do fundo, enviar informações periódicas ou cotistas e realizar a votação nas assembleias das empresas cujas ações sejam integrantes da carteira do fundo. As obrigações dele: divulgar diariamente o valor de cota e do patrimônio líquido do fundo aberto, remeter mensalmente aos cotistas extrato da conta contendo a rentabilidade do fundo auferida entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato, e realizar no mínimo uma assembleia ordinária por ano para divulgar o balanço e os resultados do fundo. Questão 4. Não é função do administrador, que não é função dele, ser responsável por eventuais perdas que o fundo possa vir a representar. O gestor dos fundos é a pessoa responsável por realizar a gestão profissional, conforme estabelecido no regulamento, dos ativos financeiros da integrantes, desempenhado por pessoa natural ou jurídica, credenciado como administrador de carteira de valores mobiliários pela CVM. Principais atividades dele: ele escolhe os ativos que irão compor o carteira do fundo, selecionar aqueles com melhor perspectiva de rentabilidade, dado um determinado nível de risco compatível com a política de investimento do fundo. Situação que obriga o gestor a comprar ativos para o fundo de investimento. Aplicação. Essa situação. Distribuidor, custodiante e auditor de fundos de investimento. O distribuidor
contratado intermediário pelo administrador, em nome do fundo, para realizar a distribuição de suas cotas. O administrador é obrigado a fornecer aos distribuidores todo o material de divulgação do fundo exigido pela regulamentação em vigor, respondendo pela exatidão das informações contidas no referido material. Suas principais atribuições resumem-se em ter contato direto com os cotistas, recomendar fundos de investimentos que sejam adequados ao perfil do cliente, suitability, e ser responsável pelo PLD dos fundos solidariamente com o administrador. O custodiante é responsável pela guarda dos títulos que compõem a carteira do fundo, por controlar as posições do fundo e contabilizá-las pelo seu valor de mercado, a MAN, que é a marcação a mercado. O serviço de custódia de valores deve ser prestado por pessoas jurídicas autorizadas pela CVM. Caso não seja credenciado, cabe ao administrador contratar um custodiante do fundo. O auditor. A auditoria das demonstrações contábeis do fundo ocorre no mínimo anualmente, e o responsável precisa ser registrado na CVM. Questão 6. Uma questão que parece que foi feita na primeira série, porque eu já começo com o José. Então vamos lá. O José era aplica em um fundo de investimento. Antes o José contava maçãs, mas vamos lá. O José aplica em um fundo de investimento, mas descobre que este é muito mais volátil que imaginava inicialmente. Ele reclama com o banco que lhe vendeu o fundo, mas o gerente de relacionamento coloca a culpa no administrador. O gerente está errado. O responsável pela adequação do fundo ao perfil de risco do cliente é o distribuidor, ou seja, o próprio banco que vendeu o fundo. Ou seja, o gerente teria que se responsabilizar porque ele é do banco lá. Tipos de fundos de investimento. Aí tem conflitos de interesse. Em uma administração de recursos de terceiros, é comum as tesourarias das instituições financeiras ficarem juntas por conta da natureza similar das atividades, a economia de escala com a utilização dos mesmos recursos físicos e profissionais. Contudo, a prática mostrou que o conflito de interesse é inquestionável, pois o risco de beneficiar os recursos próprios em detrimento de terceiros na execução das operações era muito grande, e as tentações inúmeras, por exemplo, privilegiar os recursos próprios com os melhores negócios do dia. Operações em que cada área da instituição operava uma ponta, sendo a vencedora sempre a de recursos próprios ou front-runner, né? Barreira informacional, né? Que é a Chinese Wall. O CMN, na sua função de disciplinador do mercado, emitiu a resolução número 2.451 de 97, na qual se estabeleceu a obrigatoriedade das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil promoverem a segregação da administração de recursos de terceiros das demais atividades da instituição. Barreira informacional na CNM garante a segregação física de instalações entre a área responsável pela administração de carteiras de valores imobiliários e as áreas responsáveis pela intermediação e distribuição de valores imobiliários. A barreira de custódia e gestão. A atividade de custódia e de controladoria de ativos e de passivos devem estar totalmente segregadas das atividades de gestão de recursos. Temos a primeira questão. Esse aqui já é o último módulo do primeiro tema. Já falta 10 minutos, gente? Só perguntando a vocês. Uai, 10 minutos, como assim? São 8h40. 20h41. Eu acho que ainda tem uns 10 minutos. Deve ter mais de 10, eu acho. Mais de 10, vai até as 9, tem 20 minutos ainda, vamos que dá. Vamos dar para acabar o primeiro tempo. Vamos seguir. Questão 1, tá? A separação da área que cuida da gestão de recursos próprios e da área que cuida da gestão de recursos de terceiros, os fundos, conhecida como Chinese Wall, é uma definição do Banco Central feita com o objetivo de evitar conflito de interesses. Tá? Esse é o objetivo. Marcação ao mercado ou marcação na curva. Formas de marcar um ativo financeiro. Os títulos o som está desligado, Walter. Não, eu só queria entender o que a muralha chinesa tem a ver com isso. É o nome que deram, tá? Chinese Wall. Também não entendi, não, mas...
A O muralha nome chinesa, né? Chinese Wall. Mas vamos tentar entender, né? Vai saber por que o nome é Chinese Wall. Vai ver um chinês inventou, não sei, não entendo. Enfim, os títulos de marcação na curva são contabilizados pelo valor de compra, mais a variação da taxa desde a emissão do papel até seu vencimento. Sua principal característica é a volatilidade da carteira, já que o título será remunerado à taxa prefixada na ocasião de sua aquisição, evitando sustos do investidor em momentos de baixa do mercado, o que não possibilita que o resultado seja de rentabilidade negativa. Existem duas maneiras de precificar os ativos na carteira de um fundo: a marcação na curva e a marcação ao mercado. Mercado secundário. Os títulos são contabilizados diariamente pelo preço efetivo de mercado, de acordo com a média dos negócios realizados com papéis similares. Assim, permite-se identificar o preço da venda do título. Caso o investidor queira negociá-lo antes do vencimento, possibilitando aproveitar momentos favoráveis do mercado para obter retornos maiores com aqueles previstos na ocasião da aquisição, bem como incorporar a volatilidade da carteira, decorrente das oscilações positivas ou negativas do preço do título, podendo inclusive em alguns momentos apresentar rentabilidade negativa. Vamos lá. O impacto da desvalorização do papel é neutralizado caso o ativo seja mantido em carteira até o seu vencimento, visto que será remunerada a taxa prefixada. Questão 2. A marcação ao mercado tem como objetivo atualizar os preços dos ativos pelo preço em que os mesmos podem ser vendidos. Tá? Ela atualiza o preço dos ativos pelo preço que os mesmos podem ser vendidos. Fundos de investimento aberto e fechado. Tem os tipos de investimento. O aberto, o de investimento aberto, você pode ter ou não a opção de resgate a qualquer momento e você tem autonomia de distribuir suas cotas. Já o fechado ele é mais burocrático, você só realiza o resgate ao final do prazo de duração do fundo e sua distribuição depende do registro da CNM. Ativos são os que buscam rentabilidade superior ao índice de referência, benchmark. Passivos são aqueles que têm como o objetivo acompanhar determinado índice de referência, benchmark não. São conceitos próximos: fundos indexados, fundos referenciados. Principais índices utilizados no mercado: taxa Selic, a taxa média dos títulos públicos; taxa DI, taxa média, né, dos depósitos interfinanceiros; IMA, índice de mercado, ANBIMA; IMA-B, composição NTN-B IPCA, não faço mais ideia do que é isso. A IMA-C, composição NTN-C, que é o IGP-M. IRF-M, que é a composição LTN e NTN-F, prefixado. IMA-S, composição LFT1, pós-fixado. Ibovespa, principal índice da Bolsa. O IBR, né, IBRX-100, formado pelas 100 empresas mais negociadas, ponderado pelo tamanho da empresa. O mesma coisa, 50, formado pelas 50 empresas mais negociadas, ponderado pelo tamanho da empresa. ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial. MLCX, Índice Mid-Large Cap. SMLL, Índice Small Cap. IEE, Índice de Energia Elétrica. IFX, Índice de Fundo de Investimento Imobiliário no B3, Jesus Cotaceira. Aí, questão. Questão 3. Neste fundo, os cotistas somente podem resgatar suas cotas após o prazo de duração do fundo ou em uma possível ou eventual liquidação, fundo fechado. Classe de fundos de investimento de acordo com a ICVM 555. Tem mais mostrando classe de fundo. Fundo que é renda fixa. Fundo. Então, questão 4, tá? Em imagem eu não fico lendo não, gente. O fundo de investimento é considerado renda fixa quando investe 80% do seu patrimônio líquido em ativos expostos
à variação da taxa de juros e ou ao índice de preços. Fundos de investimentos FIC e FII, Fundo de investimentos em cotas do FIC, conhecido como investimentos de cotas em outros fundos. Ele tem 3 subgrupos ou estratégias: renda fixa, ação e multimercado, tendo a obrigatoriedade de ter 95% de cotas em outros fundos. O imobiliário. O fundo imobiliário é um fundo fechado para investir em ativos, ou seja... Termina em 10 minutos, Ramon. 10 minutinhos, deu para ouvir o Pito. Seja em imóveis propriamente ditos ou ativos financeiros ligados ao setor imobiliário. Artigo 45. Os principais participantes são cotistas, administrador, gestor, auditor independente. Fundos de investimento imobiliário. Existem 3 tipos de fundos imobiliários: renda de aluguéis via construção, aquisição de imóveis, desenvolvimento imobiliário, renda de juros via títulos e valores imobiliários. É importante sabermos, só a distribuição de resultados, que no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa devem ser distribuídos semestralmente, que o benefício tributário está condicionado a o cotista ter menos de 10% das cotas, o fundo de investimento imobiliário ter no mínimo 50 cotistas, cotas negociadas em bolsa e mercado de balcão. Aí tem questão 5. Em relação aos fundos de investimentos em cotas, os SICs, deve-se manter 95% do patrimônio investido em cotas de outro fundo de investimento. Em relação a isso, essa é a correta. Outros tipos de fundos de investimentos: FIDC e ETF. O FIDC é muito usado na desintermediação bancária, ou seja, retirar o banco da operação que precisa de prestador de serviço, precisa de um consultor especializado nesse tipo de crédito. A estrutura básica de um FIDC depende dos objetivos do patrocinador e estruturador. Eles podem ser compostos por cotas seniores e subordinados ou classe única. Cota sênior não subordina as demais para efeito de amortização e resgate. Cota subordinada, como o próprio nome diz, tem performance subordinada às cotas seniores. As cotas subordinadas, no caso de fundos abertos, só podem ser resgatadas se for dado o direito de resgate ao cotista sênior, prioritariamente. No caso de fundos fechados, a amortização de cotas subordinadas só é permitida quando respeitada a razão de garantia definida no regulamento do FIDC. ETFs são constituídos sob a forma de condomínio aberto e com cotas negociadas em bolsas de valores. Eles vêm ganhando popularidade entre os investidores porque possuem algumas vantagens, como baixo custo, visto que possuem uma baixa taxa de administração e permitem aos investidores acessarem o mercado de ações de forma diversificada, sem incorrer em altas despesas operacionais, com baixo investimento inicial e sem responsabilidade de realizar ajustes na carteira para reproduzir individualmente a performance do índice subjacente. Eles podem ser comprados e vendidos da mesma forma que qualquer ação listada para negociação em bolsa. Ao adquirir as cotas de um ETF, o investidor estará investido indiretamente em várias principais companhias abertas do Brasil, mas negociando um único ativo no caso, sem a necessidade de rebalancear as ações para replicar o índice desejado, trabalho feito pelo administrador. Última questão. É possível afirmar que um FIDC, primeira alternativa, possui 2 tipos de cotas, subordinada e sênior? Bom, é isso, gente. Essa é a revisão do primeiro tema, tá? Espero que vocês gostem. Já vai ter o tema 2. Então... Adorei, viu? Fiquei muito fascinado.